nosso papo A gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo A gente inventa. E hoje é 1º de maio, dia de inventar conversa sobre... Trabalho, profissão, carreira. É isso aí. Tem várias seguidoras nossas que vêm pedindo para a gente falar sobre profissão, carreira. Que tal transição de carreira? Segundo a Forbes, uma pesquisa feita depois da pandemia, mais da metade dos profissionais quer mudar de área. E seguinte, quando a gente está chegando aos 40, na verdade, sim, a maioria das pessoas que chega aos 40 chega com vontade de mudar o rumo da carreira, sabia? Na verdade, eu acho que é um momento que a gente começa a refletir um pouquinho, pesar, olhar o que a gente fez, o tempo que a gente tem para frente, e isso dá essa reflexão, às vezes, provoca uma vontade de mudar, né? Não, é aquela coisa assim, a gente escolhe uma carreira tão cedo, né? Tipo, a gente sai da faculdade. Da faculdade, não. Antes de entrar na faculdade. Do ensino médio. Eu já não sei mais o que é ensino médio, que ensino fundamental, isso não é da minha colegial. época. Não, colegial também não era, não, vamos lá. Mas, enfim, o caso é que, assim, eu sou uma pessoa que, quando eu tive que prestar vestibular, que hoje é o Enem, né, para entrar na faculdade, eu não tinha muito certo o que eu queria. Eu acho que ninguém tem, Débora, ninguém. A gente está muito jovem para definir a profissão da vida, uma coisa que você vai fazer o resto da vida. Eu fiz por eliminação. No meu tempo não tinha esse tanto de curso bacana que tem hoje. Eu também fui por eliminação. E aí eu fiz o quê? Exatas não quero. Aí eu falava, não. E aí sobrou Humanas. E eu fui fazer letras. E eu fui fazer comunicação. Pois é, olha que loucura. Fiz 2 períodos. Só 2? Não era muito a minha. E, enfim, acabou que eu fui entrando em alguns cursos, fui tentando me descobrir. E, enfim, trabalhei em agência de modelo como booker por muito tempo. E aí entrei na área artística, mas na área da relação, né? A produção. Só que, com a pandemia, eu comecei a investir em mim, estudar, fazer algumas formações. Foi onde a gente se conheceu, numa delas. E assim, eu digo que a pandemia, para mim, no meu universo particular, foi muito boa, porque se não tivesse acontecido... Você não tinha tido esse tempo de pausa para se dedicar ou para aprender uma outra coisa. Exatamente. E assim, eu me encontrei total. E, segundo a própria pesquisa da Forbes, eles dizem que foi nesse pós-pandemia... Sim. Que muita gente deu o clique. Olha que coisa louca. Eu fiz letras por eliminação e porque eu gostava de língua estrangeira. Como eu gostava de língua estrangeira, eu fui trabalhar na aviação. Fui trabalhar na Varig. E aí, fiquei no turismo. E ainda continuo no turismo há 38 anos. Só que com a pandemia, eu também... O que aconteceu com o turismo na pandemia? Zerou. Quem vive de comissão e não tem venda... passa fome. Então, com a pandemia, também eu comecei a pensar nisso e procurar alguma coisa que me desse prazer e que pudesse me dar renda também. Então, eu acho que a pandemia, sim, foi esse momento máximo de reflexão e por isso que essa vontade de fazer transição, essa vontade de mudar, enlouqueceu grande parte da população, né? E quantas pessoas aproveitaram o online, o digital, para poder crescer, para poder mudar, porque ficou fácil de mudar ali, né? E agora uma coisa curiosa também de pesquisas, várias pesquisas apontam isso, que mais da metade dos lares brasileiros é sustentada por mulheres. Sim. E aí, vem naquela coisa da transição de carreira,
que a gente vai falar muito aqui ainda, é da mulherada que está infeliz, que quer mudar, mas que fica num impasse. Como que eu mudo? Como é que eu vou parar, começar um negócio do zero? E como é que eu vou trazer comida para casa? Como é que eu sustento filho, família e etc., né? E não só aquelas que sustentam os lares onde tem os homens provedores também, às vezes tem a cobrança do marido. E aí? E você mudou de tudo, e aí? Quando é que esse negócio vai começar a dar resultado, né? Então, são vários aspectos que a gente precisa pensar de falar, vou virar a chave, ou então fala assim, a partir de manhã eu não sou médica, mas a partir de manhã eu sou personal trainer da academia. Não, e tudo assim, você construiu uma carreira, todo mundo te conhece ali naquela carreira, e o que eu reparo, tem muitas pessoas bem-sucedidas, porque quem faz transição de carreira não é que é uma pessoa que está frustrada, ela não teve sucesso na carreira ela está anterior. mudando, ela não está construindo ou querendo fazer uma carreira, né? Pois é, e aí, quando você diz para as pessoas, nossa, muita gente não dá força. A grande maioria, né? A gente ouve muito, você tá louca? Você vai largar tudo que você construiu? Né? A gente tem uma convidada muito bacana, que é especialista em transição de carreira, e ela vai botar uma luzinha aí nesse assunto e acho que ajudar muita gente que tem essa dúvida, que está aí nos ouvindo. É a Dani Milani, que é especialista em transição de carreira. Dani, quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam ao fazer uma transição profissional? Primeiramente, eu quero agradecer a Gra e a Débora pelo convite. De verdade, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento aqui, um pouco do que eu já fiz nesses anos trabalhando com profissionais que gostariam de fazer transição de carreira, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem numa transição de carreira, especialmente, né, depois dos 40 anos, o primeiro desafio, eu elenquei 3 dos maiores, mas é o econômico. Eu acho que para uma transição profissional a gente tem que ter o econômico, se você puder, obviamente, né, pelo menos não resolvido, porque senão a gente não precisava nem trabalhar, né, mas assim, o econômico pelo menos controlado. Eu acho que o desafio econômico é um dos grandes desafios uma transição profissional. A segunda parte de um desafio de transição profissional, assim, que é desafiadora, e eu acho que talvez é a mais difícil da gente ultrapassar, são as nossas próprias expectativas, né? As nossas próprias... quando a gente faz uma transição profissional, a coisa que eu mais escuto, assim, Daniela, eu gostaria de trabalhar na minha próxima carreira, trabalhar com um propósito. E eu acho uma palavra um pouco superestimada, né? Uma palavra que apesar de bonita, e apesar que ela é útil, mas ela é muito superestimada, como se o propósito fosse uma pílula mágica que a gente encontrasse na transição de carreira. E não funciona desse jeito, né? Quem dera funcionasse desse jeito. Então, essa expectativa da gente encontrar a pílula mágica na próxima profissão, ou do sucesso rápido na próxima carreira que a gente encontrar, eu acho que essa nossa, cuidar dessa expectativa nossa, e mesmo assim, andar, né, fazer com que a gente se movimente, porque transição de carreira tem muito a ver com movimento, né? Então, esse desafio muitas vezes faz com que as pessoas se paralisem, fiquem estáticas, esperando acontecer o momento ideal, esperando acontecer o propósito acontecer, ou se preparando por muito tempo até realizar esse salto, né, de carreira, essa mudança de carreira. Eu acho que esse controle, ter essa habilidade de, primeiramente, controlar as expectativas e mesmo assim se movimentar, eu acho que é algo bastante desafiador numa transição de carreira, né? Até quando eu movimento que nem um cachorro louco, um cavalo sem arreio, ou até quando eu simplesmente paraliso e espero a vida acontecer até eu estar pronto para essa transição. Eu acho que aí existe um pouco desse, né? Esse é algo bastante desafiador. E a terceira coisa é controlar, né, a expectativa social e dos nossos familiares. Afinal de contas, né, sempre que você tem 40 anos, você já viveu até ali, você sobreviveu nessa profissão anterior. Então, a coisa que a pessoa mais vai escutar na vida de uma transição profissional é: vai mudar pra quê? Tava bom até agora, né?
ser maluca, vai deixar de ter uma profissão que você tem status para uma que você não tem, vai deixar de uma coisa que você já sabe que é certo para trocar o duvidoso. E, obviamente, essas pessoas têm um pouco de razão, afinal de contas, elas amam a gente e a gente acaba, né, escutando bastante elas. Então, um pouco é saber filtrar, conseguir, né, silenciar a mente e silenciar esses comentários, essa pressão social que a gente tem, que é muito, muito difícil de controlar. Então, eu acredito que essas 3 coisas são muito difíceis, né? O econômico, a controlar a expectativa interna nossa, né? Desse sucesso, desse propósito, e mesmo assim andar para frente, e controlar essa expectativa social, né? Saber escutar e saber até quando não escutar o que eles têm para dizer. Pois essa expectativa, na verdade, essa pressão que os familiares, quem está perto da gente, coloca, é um pouco desagradável. Um pouco não, muito desagradável, né? Mas aí eu acho que cabe também essa questão da gente saber o que a gente quer realmente, né? Porque pressupõe-se que quem quer fazer uma transição de carreira, tem aquela pessoa que fala assim, eu tenho vontade de fazer outra coisa. Isso aí, na minha cabeça, no meu ver, não é uma transição de carreira. A pessoa que quer não sabe nem o que quer, é igual a Alice. Para quem não quer, qualquer caminho serve. Sim. Né? Então, assim, quem quer, quem sabe o que quer, se realmente quer aquilo, só vai. Não fica contando, falando e esperando que os outros te deem um endosso, igual ela falou, e esperando dar certo, esperando estar pronto, porque não vai ficar pronto. Mas eu acho que também tem muito a ver com o nosso perfil comportamental, sabe? Tem pessoas que são mais pé na porta. Eu vou fazer, pá! Tem os analistas que ficam pensando, pesando, planilhando e... Eu sou uma pessoa planejadora. Então, assim, eu já melhorei bastante. Eu já me joguei, mas eu me joguei como... já mesmo. Mas como a Dani colocou. Quando eu digo eu estou em transição de carreira... porque eu estou no lado A, no lado B. Mas a transição é isso. Eu não sei, nunca olhei no dicionário o significado de transição. Mas o percurso. É um período em que você está mudando de um lugar para o outro. Sim. Né? Porque se fosse só mudar, não. Amanhã eu vou fazer outra coisa na minha vida e pronto, acabou. Não. Mas não é isso. É um período de adaptação, acho que até de consciência mesmo, se é mesmo isso que você quer, de escolha, né, de decisão. Sim. Então, eu acho que é meio isso. E eu gosto muito da carreira que eu venho tendo até aqui. Eu gosto muito, não é uma coisa assim, estou frustrada, não quero. Não, eu gosto bastante. Só que eu me apropriei, eu tomei um amor por essa outra carreira. E aqui, nesse caso de trabalho, eu acho que a gente não precisa ser monogâmico, não. Não. Dá pra ser poliamor tranquilamente. Eu amo fazer várias coisas. Dá pra Olha aqui, a gente tá aqui fazendo podcast. Sim, eu tô ali, ontem às 10 horas da noite eu tava vendendo passagem aérea. Entendeu? Então, eu acho que dá pra fazer, claro, né? Sempre aquilo que você foca mais cresce, né? Às vezes a gente foca mais numa coisa do que na outra. Sim. Mas eu acho que dá para ser... Agora, um ponto que ela... poligâmico com o trabalho. Um ponto que ela colocou, que é muito importante, as pessoas que são mais impulsivas, essa coisa da transição, até para ela ser bem-sucedida, você tem que ter um respaldo financeiro. Você tocou num ponto super crucial. Essa coisa da impulsividade, se não tem esse respaldo, às vezes nem a questão nem é só o respaldo, não. As pessoas, às vezes, dão aquele clique, quer mudar, vai, larga, pede demissão, faz tudo, e aí descobre que ou a nova profissão não era aquilo que esperava, ou
as coisas não dão resultado assim. Você hoje tem uma carreira de produtora bacana, eu tenho uma carreira de agente de viagem, mas, pô, tem 30 anos que a gente faz isso. Foi construída ao longo de décadas. Construída, exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas no ímpeto chutam o balde e depois tem que ir lá enxugar a água do balde que tornou, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta para a Dani agora, pegando isso aí, que é o seguinte: quando e como você define sucesso na transição de carreira? Isso é algo muito pessoal, gente. Para algumas pessoas, sucesso na transição de carreira vai ser quando eu já fui empregado em outro lugar. Para outros, vai ser quando eu abri meu negócio. Para outros, será quando eu simplesmente tiver mais tempo. Depende do que você busca na sua transição de carreira. Então, o sucesso, apesar de falar, puxa, Daniela falou, não falou nada, mas é mais ou menos isso. Ele é algo muito pessoal. Então, para que a gente consiga definir esse nível de sucesso na transição de carreira, primeiramente a gente tem que começar pelo autoconhecimento. O que eu quero, né? Qual é o porquê que eu, Daniela, quero mudar de carreira? Por que eu, fulano, quero mudar de área, né? E a partir desse porquê definir esse sucesso. Para a gente conseguir também entender essa transição de carreira e conseguir fazer ela com sucesso, a gente precisa planejar. Se você puder, né? Se você não foi simplesmente demitido e precisou mudar de carreira na louca, eu acho que o planejamento faz parte desse sucesso, é muito importante. E a parte do atuar, do realmente poder tomar ação, fazer, agir, não esperar que o mundo aconteça, venha te contratar. Ninguém vai te contratar aqui na sua casa, ninguém vem aqui bater na minha porta e falar, Daniela, estou precisando, né, de um coach, não funciona dessa forma, quem dera fosse assim. Então, o sucesso na transição de carreira, primeiramente, passa pelo autoconhecimento. O que você quer? Por que você quer mudar? E a partir daí, começar a medir esse sucesso, né, e o planejar corretamente para que você tenha esse sucesso e realmente agir. Aí, gente, tá vendo? De novo, o autoconhecimento. Olha, todo episódio a gente está aqui no autoconhecimento. Parece até que a gente está repetitivo, né? Mas não adianta. Não tem jeito, Todos os gente. caminhos levam ao autoconhecimento. É isso aí. Então, vamos perguntar mais para a Dani. Dani, mais uma coisa aqui. Quais são as etapas essenciais para se planejar uma transição de carreira que seja bem-sucedida? Sim, porque muita gente quer fazer e não sabe como. Pois é. Novamente, eu acho que as etapas para que a gente consiga fazer uma transição de carreira com sucesso, a primeira primordial é o autoconhecimento. É você entender o que você deseja. E aí existe uma pegadinha. A gente tem 90% das pessoas com 40 anos estão anestesiadas. Elas não querem. Elas só querem sair de uma dor, mas elas não têm desejo de algo. Existe uma diferença entre você querer mudar de carreira porque você quer algo melhor ou porque você quer sair de uma dor. Então, eu aconselho que você se conheça o suficiente para poder querer sair dessa dor, mas também desejar algo novo. Então, esse autoconhecimento é fundamental. Fundamental para você saber o porquê que você falhou nessa carreira anterior ou porquê que você já não está mais feliz. É fundamental para saber quem você é e quais as habilidades que você tem para você poder seguir adiante. É fundamental para você ter a habilidade e conseguir esperar esse processo da transição de carreira, né, de uma forma sem te judiar tanto. Então, eu acho que o primeiro passo para uma transição legal é o autoconhecimento. O segundo passo, gente, e infelizmente preciso falar disso, porque é o financeiro. Ai, Daniela, mas se eu for juntar dinheiro para eu fazer uma transição de carreira, eu nunca vou fazer transição de carreira. É verdade. Por isso que muitas vezes nós temos que fazer transição de carreira em paralelo. Ou seja, eu trabalho num trabalho temporário que me pague as contas e eu vou planejando e eu vou construindo a minha carreira em paralelo ao que eu faço. Seja estudando, seja montando currículo, seja criando novas habilidades, seja aprendendo outras línguas, seja fazendo um networking novo para que essa nova carreira sua necessite. O que a sua nova carreira vai necessitar. Então, o financeiro precisa existir, gente, porque se eu não tiver um financeiro, se minha conta não estiver sendo paga, gente, não existe transição de carreira. Você precisa pagar as contas, né? Você precisa ter as contas pagas. Eu não posso aqui mentir pra vocês e falar, não, gente, é tudo mar de rosas, né? Faz a transição de carreira, não pensa em nada, é só vai. Mentira, gente, tem que pagar as contas. Não dá, infelizmente, não dá pra fazer de outra coisa, de outro jeito.
O terceiro ponto é ter um plano de ação. Então, uma vez que você se conhece, uma vez que o seu financeiro está mais ou menos ali, não estou rica, mas estou pagando as contas, nem que seja em paralelo, é planejar o que é que falta para a próxima carreira. O que é que falta? Falta uma língua? Falta um negócio? Falta criar um negócio? Falta comprar um ponto? Falta um sócio? Falta... O que é que falta? E você começa a trabalhar para o que falta, para a construção dessa nova carreira. Então, criar um plano de ação. Quarto passo, que é muito importante e que muita gente negligencia e fica no primeiro, no segundo e no terceiro, mas não faz o quarto, é a ação. Ou seja, não espere estar pronto para mudar de carreira. Sim, construa a sua carreira de acordo com como você vai mudando. Então, assim, você aprendeu, você criou habilidade, você já está agindo, já começa a agir, já começa a mandar currículo, já começa a se mexer. Não espere, né, todas as habilidades que você precisa estar em dia para você começar a fazer a transição, porque não vai acontecer desse jeito, né? E a quinta coisa é reveja. Sempre faça uma revisão dos pontos onde você já fez o seu plano de ação, das ações que você já tomou. Realmente você está mandando a quantidade de currículo que você precisa? Se realmente você está fazendo o curso que precisa? Realmente você está fazendo o networking que o seu novo negócio vai precisar? Né? Comece a aprender a olhar friamente para a sua carreira ou para o seu negócio de forma analítica, realmente considerando números, considerando as variáveis que podem fazer, corrigindo os erros, né? Se isso é feito constantemente, as correções são muito menores. Então, eu acho que esses 5 pontos, né? O financeiro, o autoconhecimento, tô lendo aqui, gente, tô colando. O plano de ação, a ação e a revisão são muito importantes para que a gente consiga fazer essa transição legal. Então, é exatamente isso que a gente está falando, gente. Fazer com consciência e com calma, sem atropelar, sem ansiedade, sem desespero, sem ímpeto, para não dar ruim lá na frente, né? Vamos ouvir a Adriana Carla Rodrigues, que fez transição de carreira e está super feliz. Olá vocês, eu sou a Adriana Carla Rodrigues, hoje atuo como psicóloga, psicoterapeuta de casais, famílias, individual, grupos, também dou palestras, dou aulas sobre temas ligados à saúde mental e à arte. Sou atriz também, trabalho junto ao teatro, junto com a saúde mental, mas nem sempre eu fui autônoma. Eu já trabalhei no mundo executivo durante muitos anos, mais de 25 anos. A minha primeira formação foi em tecnologia e processamento de dados e logo eu tirei uma certificação em gerenciamento de projetos pelo PMI. Adorava trabalhar com projetos, com processos, mas nem sempre eu tinha algo mais que me buscava, sabe? Que me chamava, eu queria algo mais, tentar talvez uma carreira autônoma. Então eu fiz uma transição, eu diria que de uma certa forma suave, mas com muitos pilares, muito profundos. Não sei se eu acredito também exatamente em transição, eu acredito mais em acúmulo de saberes e de possibilidades. Então hoje eu tenho a possibilidade de ser autônomo, mas se eu quiser também, ou se surgir uma oportunidade, eu também tenho a possibilidade de assumir um cargo executivo, né, de voltar para um processo executivo, por que não? Mas o ponto-chave é como eu quero conduzir a minha carreira, como eu quero conduzir a minha vida. E essa autonomia, essa liberdade, ninguém me tira mais. Se eu disser para você aonde a gente começa, vendo aquilo que você realmente gosta e começar a estudar e fazer um plano. E foi o que eu fiz. Fiz um plano, tanto nos estudos quanto um aporte financeiro para poder fazer uma transição. Porque você muda de carreira e às vezes no começo não vem logo aquele resultado. Tive bastante sorte. Logo depois que eu abri a minha clínica, né, que eu já estava formado, já tinha feito pós-graduação, fiz tudo isso em paralelo com o meu mundo executivo, estudando em paralelo, sem grandes expectativas, fui estudando e um belo dia eu falei, poxa, já está na hora de transicionar, de fazer essa virada de chave, porque toda a vida vai girando um pouco para isso também, né? A gente vai se organizando e a vida vai girando para isso. Então, depois de passar por várias empresas assim de renome, empresas que eu gosto muito, onde eu fiz muitos amigos, acumulei muitos saberes, também tive lá os meus desgastes, já um pouco cansada, de ter que pensar exatamente como a empresa pensava, enfim. E aí eu resolvi abrir minha clínica, estou atuando já há 6 anos, tenho uma clientela ou pacientes, né? Sou gestalt terapeuta, né? Pós-graduada também em gestalt terapia e atendimento clínico. E venho desenvolvendo um trabalho cada vez mais autoral, mais autêntico.
como eu estou hoje em dia, muito feliz. E muito feliz, eu diria que em termos de rendimentos, né, de sucesso financeiro, que a vida se conta muito através do sucesso financeiro, é muito legal, é muito interessante, porque eu ouvia lá atrás, psicólogo não ganha dinheiro. Isso é uma mentira, entendeu? Isso é uma mentira. Eu acho que toda profissão, quando você investe, quando você faz, né, o que você quer fazer, você tem um propósito e você sabe o que você está fazendo, tem a ver com você, muito estudo, muito embasamento, a gente tem um retorno. Imagina, terapeuta hoje, psicologia hoje é uma das carreiras mais rentáveis que tem. Se você vai olhar para o Enem, né, os dados que estão por aí, a psicologia agora se tornou uma área muito competitiva, né? Porque é isso, todo mundo precisa cuidar de si. É isso, mas eu sou muito grata à minha jornada, né? E estou aqui para quem quiser ouvir um pouco mais, quem quiser saber dos planos, né, dos detalhes todos, do passo a passo. Mas é isso. Olha, eu achei muito bacana isso que a Adriana fala. Eu nunca tinha me ligado sobre isso, que é a ampliação de possibilidades. Muito bacana. Inclusive, muitas possibilidades ela tem também, né? Ela tem bastante. Ela que ela joga nas 11, é uma loucura. E todas as possibilidades muito bem executadas. E eu ia fazer uma pergunta para a Dani. Dani, como lidar com o medo do desconhecido ao mudar de área profissional? Ai, gente, medo é uma coisa que, assim, eu gostaria que ninguém tivesse medo, mas o medo ele é necessário. Vamos lá, vamos tirar um pouco dessa mística do medo, porque a gente às vezes dá muita importância pro medo. Então tem aquele ditado, né? Tá com medo, tá com medo, vai com medo mesmo? Mais ou menos por aí. Mas eu acho que a gente pode fazer um exercício que eu gostaria que quem tem medo agora, esse pedacinho aqui, guarda lá pra você poder fazer. O dia que você tiver medo, você vai fazer esse exercício. Eu sempre faço um exercício com minhas alunas, que é o seguinte: a gente desconstrói o medo. Dentro da sua transição de carreira, o que pior pode acontecer? Então, geralmente, quando eu faço essa pergunta, minhas alunas respondem assim pra mim: Daniela, o pior pode acontecer, eu ter que voltar pro meu emprego anterior. Mas eu tô agora ali, então tá bom, é pior. Vai morrer se for pro emprego anterior? Não. Dá pra viver? Dá. É muito humilhante? Não. Então, assim, a gente começa a desconstruir esse medo, porque esse medo a gente é algo que nós damos muita importância pra ele, né? Primeiramente isso. Então, para que a gente comece a enfrentar o medo. Então, primeiramente, a desconstrução desse medo, né? Faz esse exercício aí. O que pode passar? Vou fazer as perguntas aqui que eu fiz uma cola aqui. O que é que pior pode passar nessa sua transição? Né? Se isso aconteceu, o pior que aconteceu, isso é incapacitante ou mesmo assim eu consigo viver com isso? Eu posso voltar para o ponto anterior que eu já estava, para o emprego anterior, para a casa anterior, enfim, posso voltar para trás? Se eu sobrevivi, eu posso continuar mesmo assim? Façam perguntas para desconstruir esse medo. Segunda coisa, uma vez que você desconstruir esse medo, divida sua transição de carreira em pedacinhos bem pequenininhos. O grande problema é que a gente se imagina hoje dentista e amanhã coach, por exemplo, como meu caso. Eu sou dentista, mas aí eu virei coach. Então eu saí, se eu fizesse essa transição do dia para a noite, isso pareceria, por isso que se torna impossível, por isso que gera um medo, porque eu não sei como é que é ser coach, eu nunca fui coach. Mas se eu fizesse uma transição aonde eu dividi esse degrauzão grande em micro degraus pequenos, aonde eu conseguisse medir dia a dia a minha evolução, eu começo a criar confiança, porque aos pouquinhos eu vou cumprindo as minhas metas e eu vou ficando confiante com relação a esse degrau gigante que eu tenho que passar. Então é diferente de eu sair de um dentista para um coach, que parece que foi um degrauzinho só que eu passei, mas na verdade teve um monte de passos, né? Teve um caminho que eu fui decidindo, eu fui pensando, aí eu me matriculei numa escola, eu fui vendo se era aquilo que eu queria. Nesse meio de tempo, gente, eu estava trabalhando, eu era intérprete. Então, eu fui fazendo esses pequenos passos até eu chegar na parte do coaching. Agora, se imagine se eu pegasse um degrauzão gigante e passasse. Era aterrorizante, porque eu não sabia como fazer. Então, divida as suas metas, essa sua transição, em pedacinhos pequenininhos e cumpra-as diariamente, semanalmente, mensalmente. Terceira coisa, gente, fecha a boca. Pare de comentar com todo mundo que você está transicionando. Para de falar para sua vizinha, para de falar para sua prima, para de comentar com a sua avó. Essas pessoas não vão entender o que isso, porque são poucas que vão falar para você. Isso mesmo, Daniela, vai para frente.
Pouquíssimas. A verdade é que a maioria das pessoas vai criticar você, então fecha a boca. Para que você vai contar? Conta só depois que você terminou, aí você conta. Certo? E a última coisa é evite comparações. Não compare o meu caminho, que eu já fiz isso há 5, 6 anos atrás, 6 anos, 7 anos atrás, com o seu que está começando agora. Né? Geralmente a gente se frustra muito porque a gente fala, mal fulano foi rapidinho. Não foi rapidinho, gente. Foi difícil. E tem mais um problema. As redes sociais de hoje em dia mostram só as coisas bem bonitinhas, né? Mostra só o caminho terminado, mas ninguém conta a noite de choro, o dia que não deu certo, o dia que você fez um curso que você se achou horrível, o dia que você atendeu um primeiro cliente que não foi bom, o dia que você fez uma campanha de lançamento de um produto novo, seja físico, digital, e que deu horrível. Ninguém conta isso. Todo mundo só conta a coisa bonitinha, só o caminho final. Né? Ai, como eu vendi 1 milhão em um mês, todo mundo conta isso, mas ninguém conta, né, Débora e Gra? Como é que a gente faz para chegar nisso? Como é que a gente chegou nesse ponto? E isso é muito importante, porque a gente que tá fazendo essa transição de carreira se compara. Então, eu falo para vocês uma coisa, gente, se for preciso, silencie a rede social de gente muito sucessuda no começo, tá? Porque tem muitas coisas que a gente vai deixar de ser inspiração e vai virar um sabotador, vai virar contra você. Então, muitas vezes, essa comparação a gente tem que evitar. Então, muitas vezes, gente, tem gente que a gente tem que silenciar na nossa rede social, apesar de que depois elas podem virar inspiração, mas no começo pode ser que elas se tornem um grande fator de comparação que não é legal. Essa coisa de se comparar é o maior veneno. Porque, gente, todo mundo na internet vendeu 1 milhão em um fim de semana. Todo mundo. E a gente olha e fica se achando o cocô do cavalo do bandido da rede, que eu não posso falar qual o nome aqui, mas a gente fica se achando inútil, incompetente, porque só a gente que não consegue fazer 1 milhão no final de semana. Mas todo mundo teve uma estrada, né? Só que a gente só tá vendo nesse ponto que estão. É aquela história, né, de comparar os nossos bastidores com o palco dos outros. Não adianta, assim, se é para se comparar, se compare com você. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas se você chegar de perto, você vai descobrir que ela é de plástico. Não, eu falo que a grama do outro é mais verde, mas é porque aqui tem muita festa, então é pisoteada. Essa é boa também, né? É alegre, feliz, festa, boa essa. Mas uma coisa que ela falou, e que eu tenho isso muito comigo, que eu só falo as coisas, eu só abro a boca quando a coisa já está ali amarrada. Ninguém sabe, ninguém estraga. Amarrada, porque assim, sempre tem alguém para ficar falando alguma coisa, fazendo algum comentário, que dependendo de como você esteja, você vai naquela onda. Às vezes a gente nem está tão certo, tão seguro, né? Qualquer opinião pode dar uma balançada e muda até a sua vibe, sua disposição, sua energia, a energia que você está colocando ali, né? Sim, esse é o medo, né? Agora, Dani, quais são os indicadores que, assim, a gente pensa, agora é a hora de eu buscar um novo rumo na minha carreira? Gente, isso é muito pessoal, né? Depende. Para algumas mulheres vai ser quando foi mãe, que essa pessoa foi mãe, que tem mais tempo com os filhos. Para algumas pessoas é quando a gente teve um burnout lá, a saúde apitou, poxa, esse estilo de vida que eu tô tendo não vai mais. Para outras pessoas é estagnação financeira. Então, eu novamente volto a bater na tecla do autoconhecimento. Mas é aprender a sair do corpo assim um pouquinho e olhar para a sua vida. Como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua vida financeira? Né? Como é que tá a sua vida emocional? Como é que tá o seu trabalho todo dia? Você vai motivado no trabalho ou você odeia seu trabalho? Você só fica feliz no dia que você termina ele? Né? Como é que tá você tá evoluindo no trabalho? Já chegou no seu teto? E se você chegar nesse teto do seu trabalho, você pode conviver com ele nos próximos 10 anos, fazendo o que você continua fazendo? Né? Como é que tá a sua saúde mental? Como é que você fica feliz no seu trabalho? Você se sente realizado no final do dia? E aí existem também as mudanças pessoais, né? Que nem eu falei do exemplo da gravidez, mas é muito por aí. Às vezes você tem mudanças pessoais que precisam e que exigem transição profissional, né? Você casou com uma pessoa que ele muda, e que nem no meu caso, eu era dentista, mas o meu marido mudava muito. Né? Chegou uma hora que eu comecei a falar, caramba, não tá dando mais pra eu ser dentista desse jeito, né?
Então, as mudanças pessoais, o que acontece na sua vida? Como é que tá a sua vida? E isso vai mudando, gente. É aprender a, meio go with the flow, sabe? Vai na corrente, aprender a fluir um pouco. Aprender a justamente olhar. E eu acho que essa história da motivação, eu não acredito em motivação, assim, acordei motivado para trabalhar, gente. Eu não acredito nisso, tá? Muitas vezes, mesmo você gostando do que você faz, você não vai acordar tão feliz trabalhando naquilo. Mas eu acredito muito na motivação como um geral, como um propósito, né? Existe um porquê que você faz aquilo, e esse porquê é suportável, né? Você aguenta fazer aquilo por quantos anos mais se eu precisar fazer aquilo, né? E acho importante também a gente escutar o nosso corpo, né? Tá ficando doente com frequência, tá cansada extrema, meu Deus, eu tiro férias e eu volto e continuo cansada. Algo não tá bom, né? Se além da parte química, física do seu corpo tá tudo bem, existe algo que não tá legal na sua profissão. Começa a observar. E assim, às vezes a gente não precisa mudar de carreira, isso é muito importante. Às vezes a gente não precisa, a gente tem todos esses sinais de mudar, burnout, tá cansado e tal, às vezes a gente não precisa mudar de carreira. Às vezes a gente precisa mudar na carreira. É muito comum eu ter clientes que vêm para fazer uma transição profissional drástica, que falam, eu sou médica e eu quero ser artesã. Muitas clientes minhas vêm assim. E muitas vezes elas se dão conta que elas não precisam mudar tudo. Elas podem mudar na própria carreira, né? Dentro da própria carreira, outra área, dentro da própria carreira, algo com estilo de vida melhor. Então, às vezes, a gente ajustando isso, por isso que sempre passa por esse autoconhecimento, a gente consegue melhorar muitíssimo. Eu acho que tem mais um indicador também. Quando você acorda feliz demais na sexta-feira e não quer sair da cama na segunda. Ah, é sim. Isso aí tá te dizendo alguma coisa, você não acha, não? É um super indicador, super. Enquanto a Dani tava falando, eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, tem gente que é aquela história do hashtag sextou, né? Hashtag sextou, e aí? E na segunda-feira, hashtag não quero sair da cama não, né? Não, tem gente que no domingo já tá se sentindo super mal. 6 horas da tarde, gente. Domingo, antigamente era Faustão, né? Que passava a noite. Tinha. Fantástico. Na hora que tocava a música do Fantástico, dava uma depressão, né? Que a segunda tá chegando. Isso é terrível. Isso já é um super indicativo. Eu fiquei pensando também, quando ela estava falando de pessoas que chegam num determinado teto, às vezes você está numa empresa e você chegou no topo, dali não tem mais para onde você ir, e aí dá uma desmotivada, tipo, você quer algo a mais. Não tem para onde crescer. E ali não vai ter mais. Outra coisa, tem pessoas que até entram nesse momento nesse processo de se investigar e percebe que ali aquele ambiente, aquilo ali não está mais fazendo bem, não está conectando com a pessoa que ela é. Tudo, né? A gente fala de relacionamento, às vezes é assim. Sim. Chega um momento, às vezes, que os lugares começam a não caber a gente mais. E aí é hora de parar e pensar realmente. Eu quero continuar aqui? Daqui a 2 anos, 5 anos, sei lá, me vejo trabalhando aqui? Eu só acho que, assim, tem pessoas... Cada pessoa é uma pessoa, né? Enfim, cada um tem uma característica. Eu tenho muito um valor de liberdade. Então, eu acho que, assim, de todos os trabalhos, em carteira, sabe, essa coisa de contrato, eu acho que 95% das vezes que eu saí, fui eu que pedi para sair. Só que, assim, gente, quando a gente é autônoma, a gente é dona do nosso negócio, a gente rala muito mais. Não se engane, não se iluda. Rala muito mais sem aquela segurança da CLT, por exemplo, mas mesmo com o cansaço, mesmo com as incertezas, eu me sinto mais feliz nesse isso espaço. Vai de pessoa para pessoa, isso, né? Tem gente que precisa ter uma segurança. Tem. O nosso valor, meu também é liberdade. Tem gente que é segurança. Tem para outras pessoas que é segurança. Mas o ponto que eu queria colocar
quando você não está feliz naquilo que você está fazendo, mas o seu valor é a segurança, e por estar seguro, você fica num lugar que não te faz feliz. Agora também assim, seguro até a página 3, né? Porque o que tem, às vezes, de leva de gente que é mandada embora... Agora, essa coisa de estar feliz, de não estar feliz, é complicado também. Tem uma frase de Esopo que diz: quem está infeliz num lugar, dificilmente vai ficar feliz no outro. Então, aí a gente vai entrar de novo no autoconhecimento e vai falar, você precisa saber o motivo da sua infelicidade. Sim. Se é realmente a questão do trabalho ou se tem alguma coisa mais profunda dentro de você que vai te fazer transportar e carregar na mochila essa infelicidade para onde você for. Não adianta, tem que ser repetitivo. Tem, gente. É isso. Dani, e que estratégias você recomendaria para manter a motivação alta durante esse período de mudança de carreira, que às vezes é tão difícil, igual a gente falou aqui, que você fica se espelhando, vendo os outros, comparando, né? É tão difícil, às vezes, dar aquela desanimada. O que você daria de dica para manter essa motivação em alta? Você não vai ficar motivado em transicionar de carreira o tempo inteiro. Vamos partir desse princípio, gente, porque assim, não é um processo fácil, não é um processo rápido, não é um processo indolor. Então, ou seja, tem todos os contras, sabe? A gente tem todos os contras para fazer uma transição de carreira, mas ele é um processo que, se você tiver claro o porquê você está fazendo, você suporta ele. Então, primeiramente, é entender o seu porquê. Por que é que você, Débora, Gra, eu, Daniela, por que que você, e cada uma pessoa, está mudando de carreira? Tá claro isso para você? Ou seja, está no papel, eu vou mudar de carreira porque eu quero qualidade de vida, porque eu quero trabalhar com gente, porque eu quero ter um propósito, porque eu quero deixar um legado no mundo. Cada um tem um porquê, enfim, porque eu quero fazer o melhor para meus filhos, enfim. O seu porquê está claro, sabe? Tem aquela história assim que do Viktor Frankl, né, do inventor da logoterapia, né? Quem tem um porquê, quem tem um propósito, aguenta qualquer percalço no caminho. É mais ou menos isso. Então, assim, se você tem um porquê, se tem um porquê de você fazer aquilo, você aguenta, né, aquilo, né, fazendo. Então para que isso aconteça, você precisa também entender o porquê, quais são as dores que ocasionaram sua mudança, né? O que te causou, levou a fazer aquilo. Isso tem que ter claro. Isso não pode ficar subjetivo, eu achar que é por causa disso. Depois das coisas, entender novamente que isso é um processo, ou seja, a transição de carreira, ela não é uma mágica, ela não vai acontecer do dia para a noite, ela vai causar desconforto financeiro, principalmente, né? Mas eu acho que é interessantíssimo, é um processo de muito autoconhecimento, é um processo que no final você fica muito mais feliz, mas ele precisa ser terminado. Então, ele é um processo. Então, é como plantar uma árvore. Eu não posso plantar hoje e esperar que amanhã ela já esteja dando frutos. Ela demora um pouquinho. A última coisa é ter bem definida essas metas lá, igual eu falei antes, dividir elas em pedacinhos e cumpri-las ao longo do tempo. Então, pega lá, o meu futuro, eu quero de hoje ser médica. Poxa, daqui 5 anos. Então, eu tenho que dividir isso daqui 5 anos, né? Dividir em metas e cumprir anualmente, semanalmente, mensalmente e por aí vai. E entender também, gente, importantíssimo isso, eu acho que de tudo, é entender que essa mudança de carreira, ela não é linear, ou seja, não é que eu saí do ponto A e cheguei no ponto B de uma forma normal, você vai sair, ela é uma forma onde tem dias que você vai ter feito muita coisa e cumprido muita coisa e ficado muito feliz, e tem dias que você vai ficar muito frustrado. E é muito normal que você fique muito mais frustrada do que feliz nesse processo. Depois, com o tempo, você fica muito mais feliz do que frustrada. Mas, no primeiro momento, é algo que você vai ficar extremamente frustrada por muitas vezes. Então, a mudança, ela não é linear. Ela não vai em linha reta. Ela é altos e baixos e faz parte disso. Todos nós que passamos por uma transição de carreira passamos por isso. Hoje atendi mais de 1.200 alunas e todas. É muito difícil. Uma aluna, eu posso contar hoje na minha mão, assim, eu acho que se duvidar, 5 alunas minhas só,
que realmente tiveram uma mudança linear maravilhosa, sem percalços, que já veio tudo planejado, é muito difícil. Acontece, mas não é. Tá? Não aconteceu para mim e é muito difícil acontecer para a maioria das pessoas. Então, assim, entenda que essa mudança, ela é de altos e baixos, realmente. É isso, gente. É força na peruca, sabendo onde você quer chegar e vai. Tem receita, não. E o que ela falou, realmente, a gente entendeu o nosso porquê. E esse porquê é muito individual. Quando a gente descobre, quando a gente tem esse porquê, a gente passa os percalços, porque não vai ser o pirlim-pim-pim, né? Como ela disse, tem os altos e baixos. Como tudo na vida, né? Nada funciona ou fica bem ou fica maravilhoso da noite para o dia. Então, resiliência, paciência, foco, autoconhecimento, objetivo claro. Sabe o que me lembrou? Me lembrou muito a borboleta. Uhum. Na verdade, não é nem a borboleta. A lagarta. A lagarta. Por quê? Ela tem um tempo, né, para poder virar borboleta. Só que o que acontece? Se eu quiser ajudar essa lagarta, assim, gente, deixa eu dar uma forcinha. Deixa eu dar uma forcinha. Eu pego uma tesourinha com todo cuidado, todo amor, vou ali, dou uma picotadinha para poder as asas dela surgirem maravilhosas. Gente, não vai rolar. Se você quebra o ovo para ajudar o pintinho a nascer também, não vai rolar. Não vai rolar, porque as asas ainda não estão formadas. Tem o tempo. Então, eu acho que uma coisa que é complicado é quando uma pessoa é muito ansiosa, porque vai ter esse tempo, sim. Muitas vezes você abriu um negócio, por exemplo, e muitas pessoas saem da sua carreira original para empreenderem. E aí você tenta durante um ano, e aí você acha que a coisa não está dando certo, mas tem o tempo para amadurecer. E falando em tempo, mesmo que a gente precise respeitar o tempo das coisas darem certo, o tempo das coisas amadurecerem, tem uma frase que eu ouvi lá uns 30 anos atrás e que eu trouxe muito para a minha vida e que eu acho que vai caber aqui também. O tempo de ser feliz foi ontem. Então, independente do tempo que vai durar para você chegar onde você quer, se você não está feliz, toma atitude. Bom, vou fazer mais uma pergunta para a Dani. Mais uma. Show. Dani, quais são as dicas que você daria para as mulheres que estão considerando fazer uma mudança significativa aí nas suas carreiras? Primeiramente, observe o seguinte: se você realmente quer mudar de carreira, sair de um dentista e virar coach, por exemplo, ou artesã, ou se realmente é possível ajustar a sua carreira e ela continuar sendo o seu foco principal, até porque você tem todos esses atributos, você já estudou aquilo, você já aprendeu aquilo, você já faz isso há muito tempo, nós não podemos desperdiçar aquilo. Segunda coisa é que não se esqueça que nada, eu falei desperdiçar, mas agora eu vou falar que nada é desperdiçado, né? Sempre o seu conhecimento prévio, ele sempre vai ser útil na sua vida, né? Seja o conhecimento teórico ou até a própria resiliência que a sua profissão anterior trouxe. Então não se preocupe em perder tudo, quando as pessoas falam isso, vai perder tudo que você já construiu, nem sempre você vai perder tudo. Né? A terceira coisa é faça combinados, faça bons combinados na sua casa. Eu sei que quando eu falei para vocês fecharem a boca lá, umas perguntas atrás, não significa fechar a boca para o parceiro. Então, assim, sua família, né, engaja a sua família ela tem que estar ciente e ela tem que estar sabendo que você está passando por uma transição de carreira. E tem que estar sabendo que existem combinados, coisas que aconteciam, que não vão poder acontecer mais,
E momentos que nem sempre você vai estar tão legal, ou tão dispostas, ou tão cheia de dinheiro, né? Como você às vezes estava antes. E que tem momentos que vai parecer que você não está fazendo nada, mas você está estudando, mas você está se preparando. Então, é importante que a sua família, o seu núcleo central, sua família, seu marido, seus filhos, sua parceira, seu parceiro, estejam cientes do que está acontecendo. Eu acho que uma das coisas que eu mais vejo hoje nos meus atendimentos, e eu pergunto para minhas alunas, é o seguinte: você já falou com seu marido? Não, ele não pode saber. Mas a pessoa dorme com você todo dia, você não pode saber que você está mudando de carreira? Você já imaginou passar por um processo de ficar sem grana, estudar, ficar até horas da noite fazendo outras coisas e não ter alguém apoiando você? Então é importante que você tenha combinados claros, combine na sua família. Explique para sua família o porquê que você vai fazer essa transição e por que é importante o apoio delas, né, desse pessoal que tá aí, né, o pessoal, a primeira camada da sua família. Para o restante você fecha a boca, mas para a primeira camada é muito importante você saber, né? E eu acho que a última dica que eu dou é: haja, não espere estar pronta, não espere fazer, não espere o curso terminar, não espere o Papai Noel vir trazer um caminho para você, porque de verdade, gente, o caminho você vai encontrar no caminho. O propósito você vai encontrar conforme você for fazendo o seu novo caminho. Tem um vídeo no meu no YouTube que fala sobre o propósito, eu sempre falo o seguinte, gente: propósito, ele tem a ver com ação, tem a ver com mexida, tem a ver com cumprir metas, tem a ver com cumprir sonhos, né? Propósito, infelizmente, não é um presente que te trazem assim, falando: olha, aqui está seu propósito, olha, tome seu propósito. Não funciona assim, né? Propósito, ele tem a ver com realização. E realização, já diz o nome, tem a ver com ação. Então, haja antes de ficar pronta, haja antes de estar bom, haja antes de você estar perfeita, de verdade. Você vai estar perfeita, mas lá pra frente, no começo você vai estar ruim ainda. Lembra lá quando você, né, já passou, você já fez uma transição de carreira, você não lembra, você era estudante e você virou profissional. Então, ainda que você não lembre, você já fez uma transição de carreira. Nunca se esqueça disso. E é isso, meninas. Eu de verdade agradeço. Espero que essas pequenas dicas façam sentido, né, aqui no podcast de vocês, para as suas ouvintes. E de verdade fiquei muito feliz de participar. Obrigada, Débora. Obrigada, Gra, pelo convite. E espero vocês também no meu canal. E nos falamos. Um beijo grande. Fique com Deus. Obrigada. Gente, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa coisa, que eu já tinha feito lá atrás uma transição de carreira, de estudante para... Nem Também lembro o que eu na fiz. Na verdade, se a gente for considerar essas pequenas mudanças, a gente já fez várias, né? Aí eu já fiz várias. Eu já fiz de solteira para casada, de casada para viúva, tem muitas transições aí na vida. Não, agora estamos falando de carreira. Agora, sim, eu achei um ponto que é muito importante, principalmente quando a gente fala para as mulheres 40 mais, que estão casadas, têm seus companheiros. Quando você está casada, existe ali, claro, existe dois indivíduos, mas existe um casal, uma unidade, no sentido caminho, de... uma direção, eu acho que objetivo. Assim, a família, né? Tipo, é a minha família. Então, você tem que conversar com o seu cônjuge. Ao diálogo de novo. O diálogo. A gente se repete, não adianta. Mas, assim, é importante essa conversa, porque, assim, se e tanto do homem também. Se, por exemplo, surge um caso como o marido da Dani, que ela era dentista e ele foi transferido, foram morar na Argentina. Tem que ser uma coisa também combinada. O homem não vai falar assim, ó, partiu a Argentina amanhã. Então fica aí, né? Então, assim, é um combinado, é um negociado ali entre o casal. Principalmente quando um dos dois vai precisar abrir mão de alguma coisa. Sim. Né? Porque, no caso, ela abriu mão da profissão dela, porque ela não poderia exercer. Então, tem que ter, sim,
esse combinado. É, E eu porque acho que quando estão alinhados, um quer o bem do outro, um Com quer certeza. participar da evolução, do progresso, né? Então, eu acho que é tranquilo. Com certeza. Então, assim, como você não vai dizer para o seu parceiro, para a sua parceira, que você está cogitando ou está planejando uma transição de carreira? Porque, assim, se você vai fazer essa transição, para onde quer que seja, você vai ter que estudar. Nem que seja para abrir um comércio, você vai ter que estudar ali minimamente. Nem que seja estudar o mercado. Exatamente. Então, assim, você tem um tempo que você precisa estar afastada, faz o combinado. O combinado não sai caro. Então, assim, olha, fulano, tem todo o amor por você, mas nesse momento eu preciso de tempo X, porque eu estou estudando. Ainda mais assim, transição não é fácil, porque você ainda está. Você não largou a outra. 100% do tempo voltado para aquilo. Você está dividindo o seu tempo. E, na realidade, é uma divisão meio esquisita, porque você continua 100% no seu emprego normal. E você tem que pegar o tempo que você estaria com a sua família, fazendo outras coisas, para investir nesse estudo, nessa transição. Então, realmente. Se for uma transição paralela, né? Tem que ser compartilhado com o outro, para ele entender. Na minha cabeça não entra como é que alguém faz um negócio desse e não compartilha, não, mas enfim, deve ter, né? Senão não teria comentado. Pois é. Bom, Dani, super valeu, obrigado pela sua participação, suas dicas foram super valiosas e eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente que nos ouviu aqui hoje. E nós esperamos que vocês tenham gostado desse dia de trabalho. Que aproveitem alguma dessas dicas para aplicar na vida de vocês, lembrando que o tempo de ser feliz foi ontem. Então, se não tem alguma coisa que não tá boa aí, corre e muda. Corre, corre, corre. E corre também para assistir a gente. Isso. Sempre no YouTube. Ou nos ouvir no Spotify. E nos seguir no Instagram e no TikTok. Isso aí. @o nosso papo a gente inventa sempre. É isso. E daqui a gente continua inventando. Bom final de feriado. Tudo de lindo para vocês. Beijo! Beijo! O nosso papo a gente inventa.